Este documentário fala de mulheres, mulheres de fé, sacerdotisas do axé. Narra a construção das suas trajetórias e o seu papel como lideranças religiosas. Conta parte de suas histórias, de suas memórias, da sua relação com a religiosidade afro-brasileira, alimentando seus saberes, seus fazeres e o seu cotidiano no chão do terreiro. Aguça os nossos olhares a fim de tentar compreender os segredos que sustentam o viver a religiosidade afro-brasileira no Triângulo Mineiro. As histórias aqui contadas podem até se confundir com muitas outras Brasil afora, mas elas assumem um significado próprio, pois ganham vidas aquecidas pelo calor da oração, pela fumaça da defumação, vêm embebidas nas ervas maceradas, se confundem com as vozes em comunhão, com o multicolorido das guias, com o sabor do AG1 e o calor das velas em combustão. São histórias protagonizadas por mulheres que se cruzam nas encruzilhadas da vida. O que você acha? Só mandar aqui. Eu vou só mudar o bonito. Mas agora deixa aqui. Aí essa Salva-Gil das Salva-Giras. Lá no eixo, Salva-Gil de seu Moreira e de seu Purisco. lá no eixo, Salva-Gil de Exu de dentro, Salva-Gil de todos eles que estão de fora. lá no eixo, Penaína Mojibá, que a região de Ganga Exu dê abertura nos nossos caminhos, para que não nos falte a guarda, a guia e a virilidade, para que possamos conquistar os nossos objetivos lá no eixo.
aos 7 meses de gravidez da minha mãe, houve um problema na gravidez dela, ela é grávida de mim, e quem salvou o bebezinho, que sou eu hoje, graças a Deus, foi a espiritualidade. Então, desde o ventre da minha mãe, eu já fui escolhida, graças a Deus e ao Orixá, para que hoje eu pudesse estar aqui nessa caminhada. Todos são iguais, então você tem que saber isso, você tem que estar na... A minha infância foi muito boa. Sofri muito, muito. Eu, com a idade de 7 anos, então terá a minha idade de 7 anos de idade, eu tive um probleminha de saúde, que eu tive um problema no nervo das pernas, e nesse problema que eu tive, ele afetou a bacia. E eu paralisei andar. E na escola, eu paralisei as 2 pernas. Não consegui andar mais. Minha mãe ficou muito preocupada, mas o meu pai com aquilo, porque eu não sabia o que poderia estar acontecendo comigo. Eu fiquei por 1 ano, 2 anos em tratamento. Graças a Deus, eu consegui andar depois de 2 anos e meio. Então eu voltei a andar, eu já estava passando para 9 anos de idade. E nós sempre fomos espírita. Gostava muito do kardecista, pois eu voltei a andar, creio eu, que sim, abaixo de Deus, as medicação médica, mais o espiritismo que me ajudou. Em 1971, eu fui iniciada no culto e depois, assim, a vida se encarregou de me levar para outros tantos lugares. E me casei, o meu marido não era do culto e nós acabamos vindo aqui para Uberlândia, onde eu continuei dando sequência ao que eu já cultuava. Essa casa aqui começa a ser edificada no ano de 2000. Eu já estava me organizando aqui desde de 97, mas eu só fiz o registro dela no ano de 2000 e venho construindo essa família aqui. E eu falo que eu plantei uma árvore e que hoje eu estou vendo as folhinhas nascerem e a gente criar uma copa que tem uma grande sombra. Vamos dizer que não era só eu que queria aqui, né? Porque quando essa vontade é muito determinante, a gente entende que não está sozinho na escolha. É o entendimento de saber que não só eu, mas que a energia também escolheu este lugar. Tá. Eu comecei mais ou menos com umas 15 pessoas. 15? Hoje nós somos mais de 100. No dia de Amalá, a média é de 35 até 50 pessoas. E em festividade, em torno de 60 a 70 pessoas. Muito vaidosa. Eu completei 60 anos, mas estou me sentindo uma 45, vamos dizer assim, né? Vamos dizer menos, né? Não fica feio. Um bom gosto pela vida, um bom gosto para mim viver. Tem motivo para isso, né? Saúde, minha espiritualidade, minha harmonia com todos,
meus filhos. Então, tudo isso me faz me sentir um bom gosto pela vida. Eu sou rodeada de pessoas maravilhosas e me amam muito. Eu sinto isso, então. Por que não ser feliz, né? Me perfumo muito. Tem a ver, sim, com a espiritualidade, sim. Porque a espiritualidade gosta de tudo muito perfeito. Eles falam que Oxum é muito vaidosa, né? Então não é à toa que eu sou filha dela. Deus te abençoe. Cuidado você sair e fechar as portas, tá? Ok. Meio-dia que você chega lá. Antigamente, eles diziam que as mulheres muitas coisas não poderiam fazer. Por quê? Porque estava menstruada. A mulher quando está menstruada, então não pode fazer isso. Então não pode fazer aquilo. Você entendeu? Então está menstruada, não pode tocar no corpo. Está menstruada, não pode ir para corrente. Você entendeu? Eu já falo, pode tomar seu banho, que não tem nada a ver. Eu acho que menstruação é vida. Né? Que menstruação é vida? Toda vida é vida. E tem certas coisas que então não pode fazer, não pode. Se é uma obrigação, uma comida, então não pode fazer. E se eu precisar e tiver só eu e eu tiver menstruado, uma outra comigo que está menstruada e não tem ninguém, quem que eu vou chamar para montar? Né? Então assim, a gente leva um ponto de interrogação de certas coisas e que são ditas que a gente não conhece, entendeu? Então não dá para você entender. Olha, Pombogira, não podia trabalhar, porque o pessoal antigamente falava que Pombogira não podia trabalhar, porque Pombogira, ela é mulher dama, e vocês é casada, e aí vai complicar, minha mãe falava, na minha casa não é assim, vai complicar nada, complicado é as cabeças das mulheres, não é a espiritualidade que é complicado. Então, assim que nós chegamos dentro da nossa casa, abrimos, porque eu até então eu não tinha ainda incorporação de Pombogira, não tinha. Eu vim ter quando minha mãe teve a casa, né? Que eu até falei, se eu pedia tanto para poder ajudar, trazer união para nossa casa, trazer união para minha casa. Até então, aconteceu que eu me separei, mas é porque estava escrito por Deus. Não foi Pombogira nem Exu que fez terminar o meu namoro, o meu casamento. Porque não era, já estava errado, tinha coisas erradas que veio lá do comecinho. Eu não estava querendo ver, né, para ver se o casamento ia mais um pouquinho, então não tem nada a ver. Lá em casa, dentro da minha casa, Maria Irene, eu sou a mãe, eu quero ser amiga, né? Não, aqui dentro também eu sou a mesma coisa. Sou a mãezona, sou a amiga, zango lá, zango aqui também, sou carinhosa lá, sou carinhosa aqui. Até então nunca tinha pensado nisso. A mãe Irene, o propósito nosso aqui é que você sai daqui bem, você veio para receber, você vai levar. Raramente na rua as pessoas me veem e falam assim, ô Maria Irene, é a mãe Irene. Gravajando, sal, Gravaoxará, Aê Babá, Avaí Manjá, Oloiá, Alvidores do Chão, Pijurixá. Olha ele da vossa proteção. Seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Jesus nasceu. Chegou segunda, quarta e sexta, tem trabalho? Eu esqueço da minha casa
e vou dar ligamento apenas do trabalho do tempo. Então a minha casa espera eu chegar do trabalho. Eu levanto no outro dia, vou trabalhar. Aí eu já não tenho trabalho, então eu vou dar a minha diferença. Qual é a minha diferença? Aí eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar do meu trabalho, vou cuidar dos meus netos, da minha filha. Eu dou mais atenção a ela, mas a responsabilidade que eu tenho com o tempo, ela é bem maior. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Até os 6 anos de idade, toda a imagem que eu tinha do Religare era com a igreja, porque eu venho de uma mãe, filha de uma italiana, católica, e até os 6 anos de idade, todo o meu aprendizado foi dentro desse lugar, da igreja, de rezar a missa em latim, da minha avó me ensinando latim muito nova, muito pequena ainda, e de me alfabetizar muito antes dos 6 anos de idade, lendo o jornal. E o que acontece é que nessa pouca idade eu tinha sonhos e o que eu via era uma igreja, eu vestida de branco, mas que não tinha um padre e que eu dançava em círculo, dançava girando. E quando eu fui para um terreiro e que eu me deparei com um pequeno altar que tinha neste lugar, eu vi exatamente a imagem daquilo que eu sonhava, entendendo que era uma igreja. E a roupa branca que eu entendia que era uma roupa de noiva, eu vestida de noiva, mas não tinha um noivo nem um padre, era uma roupa de baiana. Zero dia que logo vai nascer, e eu não tenho consciente de emoção. A esperança invadiu meu ser, eu sou feliz e gosto de viver. A nossa justiça é amor, peguei os nossos e o teu nome. A soberana e todo me fazer, as nossas doces cantam a ele. Preto Velho Pajão da Bahia, ele veio para o Brasil. Pajão veio novo, ele não veio idoso para cá. Um rapazinho de uns 17 anos de idade. Então lá ele tem o nome dele, o qual eu não posso dizer porque é uma mironga, né? E o Pai João, lá da terra de onde ele veio, Caio, ele era rei de uma tribo. O Pai João chegou lá na porta da Casa Grande. Ele conta que o senhor estava sentado naquelas varandas enormes. Ele ficou lá embaixo, que tinha uma escadaria para chegar lá em cima. Aí que ele falou para ele, falou: João, você a partir de hoje não vai trabalhar mais na fazenda. Você foi escolhido para ser o reprodutor da minha fazenda.
todas as crianças que viessem da linhagem dele, que nascesse deficiente, que iam ser mortas na frente dele. E eles que pediam muita proteção, lógico que ele é filho de Xangô, Pai João aqui na nossa casa. O orixá dele é Xangô e Iemanjá. E eles que todas as vezes, cada negra que entrava lá naquele cômodo, naquela hora, ele pedia perdão para aquela negra, porque eles iam fazer uma coisa que não era da vontade deles, era uma coisa imposta, né? E ele pedia, que curvava o joelho em terra e pedia para Xangô. Eles não conheciam Deus, eles conheciam só os orixás que eles cultuavam lá. Depois aqui que o negro foi aprendendo, foi imposto para ele conhecer quem é Deus, Nossa Senhora da Aparecida, essas coisas, né? Oni saude au laxé, Oni saude o berioma, Oni saude au laxé o babá, Oni saude o berioma. Baba saude au laxé, Baba saude o berioma, Baba saude au laxé o babá, Baba saude o berioma. O que existia antes do candomblé eram grupos familiares isolados que cultuavam seus ancestres, os seus seres divinizados. Por exemplo, de uma determinada região se cultuava Ogum, um grupo familiar. Um outro grupo familiar cultuava Oxalá. Um outro grupo familiar cultuava Xangô. As três mães, que é Iadetá, Iacalá e Ianassô, que ressignificam a oralidade e o culto ancestral como uma religião afro-brasileira. Não se tinha uma ressignificação de cultos, de culturas africanas, de comunidades diversas num único espaço. Elas sentam e falam, olha, vamos organizar tudo num mesmo espaço. Vamos tornar isso uma coisa que seja de igual para todos nós. Então essas três senhoras, elas ressignificam essa oralidade, transformando isso no xirê, que é o candomblé. Eu não escolhi a Umbanda, eu fui escolhida pela Umbanda. E acho que antes de falar da minha trajetória, eu tenho que falar de Irene Rosa, que foi o começo de tudo. Em 1945, até antes um pouco, essa pessoa já estava começando a dar os primeiros passos dentro da Umbanda. Irene Rosa era uma mulher pobre, negra, né? Sem uma cultura nenhuma, tinha muito mal um terceiro ano primário e
através da espiritualidade, o quanto que essa pessoa conquistou, que ela veio para a Umbanda através de uma enfermidade, que não era material, era espiritual, passou por uma mesa kardecista, e lá que o Preto Velho Pajão da Bahia, depois da cura dela, com o Dr. Eurípides de Balsanufo, que fez a cirurgia e curou ela um problema seríssimo de coração, é que o Preto Velho Pajão da Bahia manifestou, e depois, quando ele permitiu que ela saísse, foi necessário sair dessa casa kardecista, é que abriu aqui. Porque dentro de Uberlândia, a Tenda Coração de Jesus é o primeiro terreiro umbandista. Saravá Ogum! A minha mãe veio a ser umbandista porque nós morávamos na Alcina Ribeiro, ela passava muito mal. Então o papai saía correndo porque ela desmaiava, se tinha umas dores de cabeça que jamais passava, ela não tinha jeito dela cuidar de nós que éramos os filhos menores. Aí um amigo dele falou: olha, eu sei aonde você possa estar levando a dona Gissi e ela vai ficar boa. E falou: aonde? É num templo de Umbanda que tem lá em Uberlândia, a Tenda Coração de Jesus. Aí, ao chegar lá, o Preto Velho acolheu eles. Então, ele deixava ela lá e ia para a igreja evangélica. Nós crescemos vendo a minha mãe e meu pai nessa diferença de religião. Ele nunca cobrar dela e ela nunca cobrar dele. Em 97, estou esquecendo desse detalhe. 97, ela veio abrir uma casa, aí juntamos o padrinho, mandou umas placas, mandou umas portas e falou: não, vamos montar lá, que eu quero deixar você já pronta com a sua casa. Que aí o pai João deu a licença para ela, né? E veio fazer para fazer a abertura da casa dela. O pai João até falou uma coisa muito bonita, que nunca da casa dele tinha saído uma mãe de santo coroada com umas mães pequenas, né? Que nós éramos todos, e com os ogãs todo formado, porque os ogãs também era o meu irmão Elias e a Zequete. Ela cantava sozinha, aí como ela não escrevia, ela chamava a gente para escrever para ela, sabe? Então ela era bem extrovertida, ela nunca deixou tristeza nenhuma abater a ela. Lembro um ponto que ela fez e esse ponto ficou gravado e assim, nós sempre cantamos ele dentro do templo. Ela fez muito, mas esse foi uma grande gravação. O pai João mandou fazer esse gongá, pôs um preto velho, meu Deus, para comandar. Pai Domingo chegou, meu Deus, Pai Domingo é quem manda. Pai Domingo chegou no terreiro pra cortar miró. O pai João mandou fazer esse gongá, pôs um preto velho, meu Deus, para comandar. Pai Domingo chegou, meu Deus, Pai Domingo é quem manda. Pai Domingo chegou no terreiro pra cortar miró. Nós reabrimos a casa depois da nossa obrigação de ir ao orixá. O que acontece? Por que na casa do Pai Domingo nós temos duas larorixás? Ao conversar com o meu chefe, o Preto Velho Pai João, nós dois, ele falou: por que, Pai João, vocês dois? Eu falei isso, eu perguntei a ele e ele respondeu: filha, aonde há um pode não estar nenhum, e aonde há dois pode estar um. A casa foi feita para dois, não para um só. Ficamos com aquela dúvida, porque a minha mãe, ela estava na frente sozinha, como larorixá.
Ele respondeu, não, ela nunca esteve sozinha à frente. Ela teve os pais pequenos, que são vocês, que vocês já eram uma Larorixá, junto com ela. Vocês só não tinham confirmação de Larorixá para o registro da casa. Resolvemos fazer nós duas. Hoje nós temos as duas na frente. É o vento que balança a folha, que nem é o vento que balança a folha. É o vento que balança a folha, que nem é o vento que balança a folha. É, que nem é o vento que balança a folha. É, vai que nem é o vento que balança a folha. É o vento que balança a folha, que nem é o vento que balança a folha. Esse lugar aqui que eu ocupo, nós sofremos um preconceito e aí assim, a gente sofre um preconceito. Eu não tenho o arquétipo esperado por este lugar. Catolicismo, né? O catolicismo não aceita a crença umbanda, né? Por devido de má pregação, né? Porque como existe falsos médicos, falso engenheiro, falso um todo falso pastor, né? Existe também o falso umbandista, que diante de coisas lindas, maravilhosas que nós temos para mostrar, eles acabam se danificando. Se nós estivermos diante de um grupo de pessoas, eu disser, eu sou umbandista, acabou aquela alegria ali para todos. Se eu disser que sou católica, eu sou evangélica, será diferente, mas a umbandista, ela acaba sendo prejudicada, né? Mas não é isso que eu vou deixar de ser umbanda. Nunca, jamais. Eu creio que o preconceito, ele prevalece até hoje. Até hoje. Nós não podemos levar aquilo na cabeça, levar aquilo à frente. Porque nós somos igual a qualquer um.
o espírito católico, kardecista, o candomblé, o queto, o jejo, o angola, nós somos do mesmo parâmetro. Porque a Umbanda, ela vem do kardecista. Não importa do que eles falam, do que eles olham, eu sou Mãe Selma umbandista. Sempre serei. Pode falar, pode olhar, porque eu me considero uma negra de fé. Eu tenho a minha hierarquia. Eu tenho a minha segurança. Eu sou negra. Eu sou mulher orixá. Eu sou uma mãe santo. Eu dou o respeito para eu ser respeitado. Meu pai conheceu a casa de seu Marinho, que era um atracador de navio, e ele retoma esta oralidade na casa de seu Marinho e leva minha mãe, e eu vou junto com a mamãe para a casa de axé, para o culto, que naquela época era feito de porta fechada. E eu costumo falar hoje, conhecendo a história de Pernambuco, um Xangô tocado baixo, né? Um Xangô tocado bem baixo, apenas com um ogã tocando tambor, porque era um lugar bem junto à cidade, e para se ter a prática nesse lugar,
o som tinha que ser mais baixinho e a porta tinha que ser fechada, porque ainda que tivesse uma lei de Estado laico, nós sabíamos muito bem que poderíamos sofrer uma interferência do Estado, entendendo também que nesta mesma época nós tínhamos uma ditadura que era, principalmente em São Paulo, a gente sabia muito bem o que era DOPS, a gente sabia muito bem o que acontecia com qualquer um que exercesse a ira ou qualquer outro tipo de sentimento negativo nas pessoas vizinhas, porque nós tínhamos medo até mesmo que o vizinho escutasse as nossas opiniões. 65, por aí. O fiscal fica aqui na porta. Até hoje tem o fiscal. Aí quando era o juizado de menor, eles tinham um jipe e tinha um senhor pretinho, baixinho. Falava, o juizado de menor chegou. Os meninos não precisavam ninguém pegar, nós já corria tudo e ficava lá dentro do quarto do Exu. E ficava caladinho até eles ir embora. E eles ficavam, tinha dia que eles ficavam um tempão olhando, a minha avó também não parava não. E nem vinha aqui também, porque ela estava, umas vezes ela estava atendendo, outra hora estava incorporada. Então também não conversava com ninguém. Então a gente passou muito por isso. O papel da mulher na religiosidade é o mesmo papel da mulher numa sociedade. Então eu vou agora falar do meu lugar e é preciso de entender o que é o meu lugar. O meu lugar é o meu coletivo, né? Eu não posso falar do meu lugar servindo para outros tantos espaços, né? Então, no meu lugar, uma mulher dentro da religiosidade, ela tem a função de apaziguar, fazer com que energias diferentes convivam entre si, que essas energias encontrem um equilíbrio, porque nós precisamos de todos, não é? E que só a integração de todos nós poderemos de fato ser um. Além de que, na minha casa, no meu coletivo, a mulher é a grande mantenedora deste espaço. Então aqui nascem Iaôs, mas se torna sacerdote Iás, porque é um lugar de poder feminino, porque para se iniciar orixá precisa de uma mão de uma mulher. Eu não posso, simplesmente porque se ressignificou, porque se vendeu axé, entregar o axé na minha casa, porque eu não tenho axé para vender. É porque hoje tem tanta coisa machucando esses coletivos, e uma das principais coisas é saber que eu tive muitas mães senhoras lá atrás que precisaram de vender o axé por causa da pobreza. Uhum. Então, assim, não julgando o que foi vendido, mas tentando hoje resgatar o que foi perdido, na minha casa eu pretendo iniciar mulheres e alorixás. Pessoa iniciada no candomblé, ela passa por um processo até chegar a Ebome. São 7 anos de aprendizado. A filosofia de Ifá exige mais tempo, né? E, por exemplo, eu iniciei em Ifá há 17 anos atrás. Então, assim, o Ifá, ele exige um aprendizado maior, de mais tempo. Não significa que depois de 20 anos você vai saber Ifá.
Você, ao se iniciar em Ifá, você faz uma opção para se tornar um aprendiz para sempre. Eu vejo muito errado esse negócio de ficar guardando. Os heróis tem que ser guardado. Sim. Gente, mas a forma de trabalhar, a forma de incorporar, a forma de se preparar, a forma de tomar um banho, que hora tomar um banho, como colher essa erva, como preparar a terra, como preparar... Isso tem que ser passado. Por quê? Lá atrás, a maioria dos zeladores, benzedores, morreu, levou tudo embora com eles. Desses filhos todos que sobrou agora também, desses 14, sobrou só 4, né? Eu mais minhas irmãs. Só a Janaína que aprendeu a benzer com a mamãe. E assim mesmo não aprendeu de tudo. Cadê o interesse? A minha avó gostava muito de registrar as coisas. Principalmente quando aqui dentro do terreiro. Quando eu comecei a estudar, eu me alfabetizei aqui, ó, nesse espaço. Com 6 anos eu já sabia ler. Que ela, minha avó, pegava essas crianças que não tinham documento, os pais, aquela pobreza. Ela começou a alfabetizar esses meninos aqui. Fui ficando maiorzinha e sempre a gente junto, tanto na vida material e espiritual muito mais. E ela me preparando. Hoje eu vejo que é aquilo que ela fazia comigo, já era uma preparação. Que ficou mesmo assim dela, mais próximo dela comigo, é o cachimbo. Está aqui até hoje comigo. Fez 41 anos. Fez 41 anos que ela desencarnou. E eu ainda tenho esse cachimbo até hoje. Eu tenho preocupação de estar passando, de estar colocando para eles quem foi ela. Como que ela conduziu até quando Deus permitiu que ela ficasse aqui. Como que o pai Roque também, dentro, e meu pai e minha mãe, dentro das bases dela, também levou essa casa. E que eu mantenho ainda até hoje. É muito bom lembrar. Tem gente que fala assim que lembrar o passado é sofrer 2 vezes, né? Nada. É a gente ser feliz mais vezes. Como manter essa tradição dessa Umbanda do Pai João. Então eu converso, eu tenho a minha reunião com os zeladores daqui, que moram aqui em Uberlândia, que é fora da reunião dos médiuns. Quando é com os médiuns, da mesma forma, eu passo tudo como que Irene Rosa funcionava, como que o seu rei das 7 encruzilhadas no aparelho dela trabalhava, como que ele gostava, como que tem que ser o procedimento do médium, como que tem que ser o procedimento de um médium enquanto corrente, enquanto zelador. Peço ao nosso Pai Maior, eu Oxalá, que é o chefe espiritual, orixá dessa casa, que quando eu não estiver mais aqui, ou eu estiver e não der conta de estar levando essa casa, a mãe Mirelle que vai estar na... Como umbandista, né? Sou cheia de fé, adoro meus filhos, quero passar o ensinamento que eu tive a ele, que Umbanda é amor, Umbanda é a caridade. A distância para nós nunca mediu a nossa fé. Era a pé que ela ia, arrastava, puxava a gente, nós ia também, vinha. Então eu acho assim que ela foi uma grande mulher, uma grande guerreira. E esses grandes ensinamentos que ela deu para nós, dentro da nossa casa, é que nós seguimos até hoje. E nós vamos seguir ele com fé e amor até enquanto nós existirmos aqui nessa terra. Agora, Mãe Gessi, aprendi mais observando do que ela falando.
Eu observava muito mais. Eu observava a hora que ela tomava o banho para poder ir para o templo. A gente observava quais a oração que ela fazia. Eu sei que ela fazia uma oração, mas a gente sabia que ela estava mexendo com a boca. Ela não fala e fazia em voz alta. Então, isso eu fui aprendendo com ela. Desde criança, nós aprendemos com ela assim. Eu acho que não aceita muito bem, não. Se aceitasse, a nossa comunidade era bem unida, muito mais unida. Mas eu creio que aqui não aceita muito, não. Vamos dar um exemplo. A evangelização. Eu creio que eles são muito mais unidos do que a Umbanda, do que o Queto, do que o Gesso, do que a Angola, do que qualquer tipo de nação espiritual. Porque quando faz qualquer tipo de evento, participam todos, tanto de fora como daqui. Você pode observar. Quando eles fazem em espaços grandes, como o estádio, e enche. E a espiritualidade vai fazer, ele faz um evento. Você pode contar quantos que tem lá dentro. E quantos que participaram. Até a data de hoje eu não entendo o motivo e o porquê. Não entendo o porquê. Porque se dentro do templo de cada um você recebe milhares de pessoas ali para praticar a caridade, por que então não pode estar no público? Olha as igrejas católicas. Quando faz um evento, numa procissão, reúne todas as igrejas católicas. E aquela procissão é grande, ela é imensa, é enorme. Ninguém tem vergonha, tudo vai. Aí faz um evento bandista, não vai todo mundo. Isso dá, assim, descrença às pessoas. Até próprio os pais de santo para dar a continuidade. Eu já tive muitas pessoas dizer assim, eu não vou porque o meu pai não pode saber, a minha tia não pode saber, o meu irmão não pode saber. Eu gosto, mas não posso assumir. Eu fico assim, muito preocupada com o futuro da nossa religião. Sabe por quê? O nosso povo não gosta de estudar. Você monta uma festa na sua casa, vai chamar, vai mandar de tudo. Você chama para o estudo, eu tenho estudo aqui. Toda sexta-feira, das 7h30, é aberto, não é só para o povo do terreiro. É aberto. Nós estudamos tudo, as linhagens dos orixás, caboclo, preto velho, tudo. Pode contar. Mas, né, nós temos a mediunidade lá, que ainda é corporação, que tem que ter uma caminhada boa até poder entrar na gira, porque cada casa tem sua forma de gira. Fui para a filosofia de Orumilá-Ifá para resgatar e trazer de volta esses valores sociais que foram diluídos e ressignificados entre nós também do Candomblé. Precisássemos de olhar com mais atenção esses valores culturais africanos
e que são tão significativos para que a gente possa ter uma sociedade mais igualitária, equilibrada, mais respeitosa uns para com os outros. E eu acho que se a gente buscasse a simplicidade do olhar africano, numa comunidade que preza por estes valores, nós conseguiríamos reinventar uma sociedade. Então, Umbanda é união. Então, vou pregar isso para o resto da minha vida. E quero que os meus filhos sejam humildes, sabe? Nunca se... Porque nós encontramos barreiras demais, que tem hora que dá vontade de descer do salto, mas vamos ser humildes, igual minha mãe, que minha mãe não tinha leitura, ela nunca aprendeu a ler nada. E ela tinha uma sabedoria de grande poder, sabe? Então, eu quero levar isso até para os meus netos. Quero que meus netos assemelhem em mim e falem: a minha avó, foi a minha avó que deixou isso escrito. Passo uma coisa para um caderno e falo: vou guardar aqui, Marciele. Chamo meus filhos lá, falo: hoje eu vou falar da mediunidade. Não, hoje eu vou falar do orgulho. Hoje eu vou falar do egoísmo. Mas eu falo para os meus filhos, guardem tudo isso que eu estou falando para vocês, porque um dia eu vou levantar vocês como zelador de uma casa. Se eu louvo e respeito o meu ancestral vive, eu respeito os mais velhos. Quando eu falo da questão da natureza, se eu convivo bem com a natureza, me sinto parte dela, eu respeito a natureza. Né? Se eu entendo que eu tenho um ser divinizado que comunga comigo para me dar mais equilíbrio, é um outro valor também de ressignificar o mundo. Comecei a chamar, eu vi um retrato na areia, me lembrei da sereia, comecei a chamar. Ô Janaína, vem ver, ô Janaína, vem cá, receber suas flores, que venho lhe ofertar. Ô Janaína, vem ver, ô Janaína, vem cá, receber suas flores, que venho lhe ofertar. Eu fui na beira da praia pra ver o balanço do mar. Eu fui na beira da praia pra ver o balanço do mar. Eu vi um retrato na areia, me lembrei da sereia, comecei a chamar. Eu vi um retrato na areia, me lembrei da sereia,
comecei a chamar. Ô Janaína, vem ver, ô Janaína, vem cá, receber suas flores, que veio lhe ofertar. Ô Janaína, vem ver, ô Janaína, vem cá, receber suas flores, que veio lhe ofertar. Eu fui na beira da praia pra ver o balanço do mar. Eu fui na beira da praia pra ver o balanço do mar.